Fala pessoal, tudo bem? De volta aqui ao canal com mais uma aula de resolução de exercícios, dessa vez sobre transmissão de calor, em específico condução de calor em paredes planas. O exercício em questão diz o seguinte: a parede externa de uma casa ela é composta por uma camada de 20 centímetros de espessura de tijolo comum e uma camada de 5 centímetros de gesso. Pergunta-se qual a taxa de transferência de calor por unidade de área se a face externa dessa parede se encontra a 35 graus e a face interna a 20 graus Celsius. Primeira coisa que a gente deve fazer é tentar desenhar o circuito equivalente a essa composição de paredes e, obviamente, tentar desenhar o que a gente está lendo na questão. Bom, é alguma coisa neste sentido. Você tem uma parede de tijolos com 20 centímetros de espessura, ou seja, 0,2 metros, seguida de uma parede de gesso com 5 centímetros de espessura. A face interna da parede está a 20 graus Celsius e a face externa a 35, e são fornecidas as condutividades térmicas do tijolo e do gesso em watt, metro, graus Celsius. Se a gente for tentar desenhar o circuito equivalente a essa combinação de paredes, eu tenho, a partir do fluxo, partindo da maior temperatura para a menor temperatura, o fluxo ΔT, ele vai ter uma resistência imposta pela parede de tijolos e uma resistência imposta pela parede de gesso. Onde eu tenho aqui o meu circuito equivalente à minha parede, meu circuito térmico equivalente, onde eu vou ter uma resistência térmica do tijolo, a resistência térmica do gesso. Para que a gente possa fazer os cálculos do que se pede, que é a taxa de transferência de calor, a gente tem que lembrar da lei de Fourier, né, onde a gente tem que a taxa de transferência de calor é K, condutividade térmica, vezes a área, vezes o ΔT, dividido pela espessura. E a partir de uma combinação matemática, de um arranjo matemático da lei de Fourier, quando nós temos duas ou mais paredes conjugadas em série, a gente chega numa expressão de cálculo da taxa de transferência de calor, que diz basicamente que a taxa de transferência de calor é a variação de temperatura total do meu arranjo de paredes dividido pela somatória da resistência térmica imposta por cada uma das seções que compõem esta mesma parede. Essa parede, como nós vimos aqui, ela tem duas resistências, a resistência do tijolo e a resistência do gesso. Portanto, eu teria como taxa de transferência global a equação variação de temperatura total, que no caso é o ΔT estabelecido na face interna e externa da parede, dividido pela resistência da parede 1, que é a resistência de tijolo, mais a resistência da parede 2, que é a resistência do gesso. Como calculamos a resistência de cada uma dessas paredes? Bom, resistência é espessura dividido pela condutividade térmica vezes a área. Leia-se no enunciado que ele perguntou qual a taxa de transferência de calor por unidade de área. Significa dizer que a área dessa parede é igual à área dessa parede e nós vamos assumir que ela vale 1, o valor unitário de área. Portanto, para calcularmos a resistência da parede 1, nós teríamos a espessura da parede 1, que é a espessura da parede de gesso, que é de 0,2 metros, ou 20 centímetros, dividido pela condutividade térmica do tijolo, que é 0,69 watt metros graus Celsius, multiplicada pela unidade de área 1. Se nós fizermos essa conta, obteremos o valor de 0,2899, 4 casas decimais, graus Celsius por watt. Através do mesmo raciocínio, vamos calcular a resistência da parede 2, que é a resistência do gesso. A resistência do gesso seria a espessura da camada de gesso, dividido pela condutividade térmica do gesso por unidade de área 1. Se nós substituirmos os valores e procedermos os cálculos matemáticos, chegamos no valor da resistência térmica imposta pela parede do gesso de 0,1042 graus Celsius por watt.
Bom, o que é que a gente vai fazer agora? Substituir essas duas resistências na minha equação de taxa de transferência global por associação de paredes em série e substituímos os valores. O ΔT estabelecido na minha parede, o meu driving force, a minha diferença de temperatura é 35 menos 20. A minha resistência 1, 0,2899 e a minha resistência 2, 0,1042. Fazendo as contas, nós encontramos que a taxa de transferência de calor por unidade diária ela é igual a 38,0614 watts. Certo? Tranquilo, aplicação da lei de Fourier e as suas derivações, as suas consequências para arranjos de parede em série e em paralelo. Neste caso, um arranjo em série. Em uma sequência, temos o seguinte. Nesse problema de cima, qual seria a espessura para um isolamento de lã cuja condutividade térmica é 0,065 Watt/metro-Celsius, que eu devo adicionar a esta parede a fim de reduzir a taxa de transferência de calor, que eu acabei de calcular, em 80%. Então o que nós temos é esse arranjo de paredes, onde eu tenho tijolo e gesso, eu vou acrescentar mais uma camada de isolamento e dessa vez é um isolamento de lã. Fazendo esse acréscimo do isolamento de lã, ele pergunta qual é a minha espessura. Óbvio que para isso eu tenho que pressupor que a diferença de temperatura e a área das paredes estabelecida nesse processo ela é a mesma. Então o ΔT ele não vai ser afetado, eu vou simplesmente colocar mais uma camada de isolamento e eu quero saber qual é a espessura para que isso daqui aconteça. Bom, eu tenho que mais uma vez, por analogia à questão anterior, desenhar o nosso circuito equivalente. Anteriormente eu tinha duas resistências, uma do tijolo e uma do gesso, mas agora eu tenho uma terceira resistência, que é a resistência da parede de lã, do meu isolamento de lã. Então eu tenho uma resistência do tijolo, a temperatura é a mesma, começa em 35 graus. Agora eu tenho a resistência da parede de gesso e agora tenho resistência do isolamento de lã. O fluxo ele vai passar por todas as paredes e pelo isolamento, até atingir uma temperatura de 20 graus Celsius. Quando ele fala qual a espessura do isolamento de lã para reduzir a transferência de calor em 80%, reduzir transferência de calor em 80% é basicamente eu dizer que a nova taxa de transferência de calor com o acréscimo desse isolamento de lã vai ser 20% da taxa de transferência de calor na ausência desse isolamento. Então, repetindo, reduzir a taxa de transferência de calor em 80% é fazer com que a minha nova taxa de transferência de calor seja 20% da taxa de transferência de calor obtida na ausência desse meu isolamento de lã. Tudo bem? Qual a maneira de nós resolvermos essa questão assumindo essa igualdade? Bom, eu tenho uma nova taxa de transferência de calor porque eu tenho, obviamente, um novo arranjo de paredes. Como é que a gente calcula a taxa de transferência de calor com paredes combinadas em série? Variação de temperatura total dividido pela somatória das resistências, de modo análogo ao que nós fizemos na questão anterior. Entretanto, na questão anterior nós tínhamos duas resistências e agora eu tenho uma terceira resistência imposta pelo isolamento de lã. Então, a minha nova taxa de transferência de calor deve ser calculada pelo quociente entre a diferença de temperatura total, que permanece com relação ao problema anterior, 35 graus e 20 graus Celsius, dividido agora pela somatória das resistências das paredes e do meu isolamento. Tudo bem? Bom,
O que é que a gente sabe aqui? Que eu posso substituir, a termos de simplificação, essas três resistências com uma resistência chamada de resistência total. Quando eu tenho paredes associadas em série, a resistência do tijolo somada com a resistência do gesso, somada com a resistência da lã, vai me dar a resistência total da minha parede, concorda? Então o que é que nós vamos fazer? Vamos lá. A taxa de transferência de calor nova, ela é 20% a taxa de transferência de calor que nós calculamos anteriormente. Então, taxa de transferência de calor na presença do isolamento de lã é 20% de 38,0614. O que é taxa de transferência de calor? É variação de temperatura dividido pela resistência total. Concorda? O que é que nós podemos fazer aqui? Já que nós sabemos o valor da diferença de temperatura que permanece, 35 graus, até chegarmos em 20 graus Celsius, eu posso simplesmente, e considerando que a variação de temperatura, como eu falei, é constante e que a área é constante, eu posso isolar a resistência total nessa equação. Se eu isolo a resistência total, eu vou ter 35 menos 20, que é meu ΔT, dividido por 20% da minha taxa de transferência de calor observada na ausência do isolamento de lã. Com essa conta, nós encontramos a resistência total deste novo arranjo. Nós encontramos esse R total. Esse R total vai ser 1,974 graus Celsius por watt. Bom, vamos relembrar. A questão pede qual a espessura do isolamento de lã. O que é resistência total? É a soma de todas as resistências. Eu calculei na questão anterior a resistência do tijolo, calculei na questão anterior a resistência do gesso e, obviamente, nesta equação me resta apenas encontrar a resistência da lã. Fazendo as substituições, eu encontro que a resistência do isolamento de lã neste novo arranjo ela é 1,5760 graus Celsius por watt. Ora, se ele pede para calcular a espessura do isolamento de lã, qual é a fórmula específica para resistência térmica? Ela é igual a comprimento dividido pela condutividade térmica vezes a área. Na questão anterior, nós encontramos resistência, encontramos a taxa de transferência de calor por unidade de área, vocês lembram? Se é por unidade de área, nós vamos pressupor que essa área daqui é igual a 1. Portanto, nós conseguimos encontrar tranquilamente a espessura da lã. A espessura da lã vai ser a resistência multiplicado pela condutividade térmica da lã, multiplicado pela área, que novamente é 1, porque ele pedia por unidade de área. Substituindo a condutividade térmica da lã, que é 0,065, e a resistência térmica da lã, que nós acabamos de encontrar, que é 1,5760, nós encontramos o que se pede na questão. Qual a espessura do isolamento de lã acrescida na parede da questão anterior? Ela vai valer 10,24 centímetros ou então 0,1024 metros. Tudo bem? Então espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula de resolução.